Então, aqui está a nossa saia godê completa, ela está dobrada no meio, e ó, exatamente onde nós cortamos na parte de trás, que vai ficar o zíper, tá bom? Primeiramente, nós temos que passar uma costura simples nessa parte do cos. Para quê? Porque o tecido em várias partes ele vai estar cortado no viés, porque nós cortamos um círculo dentro de um quadrado, dentro da trama, ok? Então, ele, em várias partes ele pode dar de si, principalmente onde está o viés, onde o corte ficou no viés. Observe aqui. Então, para que esse tecido não fique maior na hora de costurar, é necessário, antes de qualquer coisa, antes de mandar qualquer peça, passar uma costura aqui para que ele não dê de si, tá? E também, aqui está o cos dele, nós vamos emendar esse cos aqui, passar uma costurinha reta bem na beiradinha, para que ela não venha ficar retorcida, tá? Vai ser uma costura de segurança na parte do cos, uma das duas partes de baixo aqui, para que ele não fique retorcido na hora em que eu for colocar ele nessa parte aqui da cintura, ok? Então, agora nós vamos começar fazendo essa costura de segurança na parte da cintura da nossa saia, tá? Para ela não esgaçar. Essa é uma costura que eu vou fazer bem na bordinha, tá? Ela tem que ficar mais estreita do que a costura do final, de 1 centímetro de margem. Ela tem que ficar mais estreita, mais para a beiradinha do tecido, do que a costura normal, do que aquela margem que eu deixei para a costura, tá bom? Senão ela vai acabar aparecendo, você vai ter que retirar este alinhavo. Agora nós vamos pegar o nosso cos, dobrar ele no meio, ok? E vamos alfinetar ele, para que ele não fique retorcido na hora que nós vamos costurar aqui. Observe que eu não estou puxando, eu só estou esticando a peça, ela está sendo levada conforme a máquina puxa, tá? É só porque esse tecido é bem fininho, então se eu não segurar, se eu não sentir o tecido, ele vai acabar enrugando, tá bom? Observa que a costura ficou bem na beiradinha, tá? Ainda assim, antes de você costurar o cos, você vai medir para ver se tá com a tua medida e aquela folga para o zíper, ok? Tudo ok? Aí a gente vai agora, então, costurar o cos nessa saia. Do comecinho aqui,
fora a fora até a outra ponta, ok? Vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer a união do cos com a saia na interlock. Lembrando sempre que é muito importante você chegar na máquina, em qualquer uma delas, já com as peças já alfinetadas ou alinhavadas, tá bom? Para que quando você estiver costurando, uma peça não venha a ficar mais para frente que a outra, tá bom? Então vamos lá. Em qualquer costura é importante lembrar de respeitar sempre a margem de costura que você deixou, até porque se você ultrapassar essa margem de costura, você vai estar alterando o tamanho da sua peça. Então respeita sempre a margem de costura, tá bom? Agora nós vamos aproveitar que estamos na máquina de interlock e vamos passar uma costura fora a fora, desde a parte de cima aqui do nosso cos até embaixo, dos dois lados, tá bom? Nas duas partes da abertura, tá bom? Nessa parte, nessa outra parte aqui também, ok? Então, agora nós vamos colocar o zíper, nós vamos pregar o zíper na parte de trás da nossa saia. Observe que o zíper, ele não vai ter revel, não vai ter nada que vai esconder ele, então é importante você dobrar a pontinha do zíper para dentro, tá? Essa parte aqui você vai dobrar para cá, para que ela fique escondidinha dentro da saia, tá? Aí você faz uns pontinhos de segurança aqui para que ele não venha abrir e vamos pregar esse zíper então na nossa saia. Agora nós vamos trocar o pezinho, porque eu vou utilizar um zíper invisível. Então vamos colocar o calcador para zíper invisível.
Então vamos colocar o zíper como eu já ensinei no outro vídeo. Zíper colocado, confere se a parte de cima tá certinha. Aqui na emenda também tem que estar certinho, tá? Observa que ela tá bem certinha. E se o cursor tá correndo livre, se ele não tá trancando, isso é muito importante também. Tudo isso ok? Não precisa de ajuste nenhum, reparo nenhum. Vamos para aquela parte onde a gente fecha o restante da saia.
ok? Para isso eu vou utilizar o calcador. De zíper simples, tá? Aí você faz conforme eu te ensinei no vídeo do zíper, tá? No vídeo que eu te ensino como colocar o zíper, tá bom? Então vamos lá. Parte traseira fechada, tudo ok, não ficou aquela barriga embaixo do zíper, tá bom? Então agora vamos para a próxima parte, que é a parte da bainha, tá? Eu vou fazer uma bainha enrolada nela. Você pode passar a overlock e então dobrar, ou você pode fazer uma bainha enrolada, fica a seu critério, tá bom? Antes de começar a bainha, é bem importante a gente abrir essa costura, tá? Você pode até passar lá no ferro antes, para garantir. Você vai abrir essa costura, essa aqui é a parte de trás da saia, aqui, a parte de trás da saia, onde nós colocamos o zíper. Essa é a parte interna dela, tá? E para que ela fique mais bonita, a gente vai deixá-la abertinha. Então, eu tenho que fazer a bainha, independente de qual for o tipo, com essa parte aberta, tá bom? E agora é só fazer a bainha que você escolheu.
Saia finalizada, agora vamos ver como que ela ficou.